começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Maravilha! Graças a Deus por mais um final de semana abençoado. A gente acorda segunda-feira assim com a cara mais inchada, com a voz mais grave, né? Mas que bênção a gente poder celebrar mais um dia de vida, mais um passo aqui na nossa jornada, mais um passo na nossa caminhada, e aqui a gente tem dado o nome a esse tempo que a gente tem passado juntos aqui, esses instantes, né? De caminhada, de oração, porque o nosso intuito aqui como eu tenho sempre dito, não é a gente chegar aqui e fazer um estudo bíblico. Claro, o estudo bíblico tem o seu lugar e é muito importante sempre nas nossas vidas, mas em função do tempo aqui, a gente não tem essa pretensão e a gente simplesmente quer colaborar com a sua paz, colaborar com o seu bom ânimo, cooperar em ativar a sua fé, para que você possa ter a potência necessária para o tranco do dia, para o tranco da vida, para que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Eu queria então orar, antes da gente trazer uma breve conversa aqui sobre alguma coisa da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Quero te agradecer pelo privilégio de mais uma vez eu poder estar aqui, ó Pai, nessa caminhada, Senhor amado, dando mais um passo com os meus irmãos, ó Senhor, rumo à eternidade, rumo ao destino qual o Senhor nos preparou, e é o Senhor mesmo, Deus. E eu quero te pedir que em nome de Jesus seja tirado, ó Pai amado, do nosso coração todo aquilo que nos despotencializa, Senhor amado, tudo aquilo que nos enfraquece, Senhor, tudo aquilo que pode, ó Deus amado, promover em nós desvio de conduta, tudo que pode, Senhor amado, nos fazer olhar para trás ou nos paralisarmos na nossa jornada, Senhor. Que o Senhor nos encha, ó Pai amado, com o discernimento do Espírito do Senhor, com a Tua presença, ó Deus amado, com a consciência cada vez mais vívida da Tua condução, ó Deus amado. Sensibiliza o nosso coração, os nossos ouvidos, as nossas percepções sejam aguçadas, ó Pai, para que prossigamos rumo à vida eterna no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, estava lendo agora de manhã aqui a primeira epístola de João, e eu queria ler aqui com você rapidamente para a gente ter como eu disse aqui, acender uma centelha aí de algumas coisas que a gente precisa
tirar da nossa bagagem para que ela seja mais leve e abraçar o fardo de Jesus. Jesus disse para a gente pegar o fardo dele, que é leve, né? O jugo dele é suave. Que a gente possa, então, seguir nessa trilha, nessa senda estreita que é o caminho da fé em Jesus Cristo. Em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 8, João diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais vê a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. As pessoas que convivem com a maioria de nós cristãos têm uma ideia tão errada de Deus, porque nós temos uma ideia muito superficial e às vezes muito enganosa a respeito de Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas como é que a gente pode fazê-lo visto, notado em nós? Às vezes a gente pensa que é pela nossa habilidade em lidar com as técnicas de ajuntamento, de atração de pessoas, para que a gente possa fazê-las frequentar o mesmo templo que a gente frequenta, o mesmo ambiente que a gente frequenta. A gente é treinado assim, de forma geral. Mas o problema é que Jesus ele dá uma atrapalhada nessa percepção nossa. Ele tira a gente um pouco dessa zona de conforto, de achar que só o fato de eu, de repente, convidar alguém para o culto ou dar um curso bíblico já elaborado para ela, eu já cumpri assim a minha parte, eu já alcancei um lugar no céu. Essa é a lógica da religião, sobretudo eu estou falando da religião evangélica. Todavia, não é assim que Jesus vai ser conhecido, vai ser mostrado. Porque o que às vezes é mostrado por essa via é o nosso senso de supremacia. É a gente se achar o povo que tem a propriedade sobre Deus, que a gente pode dizer a ele o que ele deve ou não fazer, que a gente tem um controle remoto, né? Que a gente tem aquele joystick, né? Aquele que a moçada gosta aí dos videogames, que a gente faz Deus movimenta para cá, movimenta para lá, sempre a nosso favor. E a verdade é que para ser conhecido, Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. E os frutos daquele que de verdade conhece a Deus é amor, alegria, paz, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. São essas as características, são essas as consequências daquele que de verdade conhece a Deus. João diz que quem ama é nascido de Deus. Mas aquele que odeia o seu irmão ainda está em trevas. E aí você pode pensar assim, poxa vida, mas eu estou buscando hoje, Deus, assim, uma solução mais imediata, mas é aí que está. É no nosso imediatismo, é na nossa noção de que Deus tem que se curvar à nossa urgência, Deus tem que interferir de acordo com o nosso tempo, não é? Que tudo bem, a vontade pode ser dele, mas o tempo é meu, eu é que defino, eu é que sei até onde eu aguento, não é? E você e eu não fomos chamados para outra coisa senão para amar. Quando a gente ama, e amar, gente, amar não tem nada a ver com romancear. Amar não tem nada a ver com encebação, com adulação. A gente olha para Jesus e a gente aprende como amar. Jesus foi traído? Sim. Olha só, na noite em que o Senhor foi traído, está lá no Evangelho. E a gente às vezes fala que Jesus foi traído só por Judas. Não. Todos o deixaram só, mas ele continua amando. Amar é assim. Amar é buscar o bem do outro, independente
da reação do outro, independente de como o outro aceita isso, independente de como o outro acolhe isso. A gente não vai... Eu vejo tanta gente, mas amar é coisa de otário, essa coisa de ser mole demais, essa coisa de passar por cima da gente. A gente às vezes ama, a gente tem tanta consideração, a pessoa não está nem aí pra gente. Isso aí não é amor. Amor, segundo o Evangelho, é conforme Jesus. Olha como ele amou. Porque se eu amo aguardando um favorecimento, ou aguardando um reconhecimento, aguardando uma reverência eterna de quem, de repente, eu tive um gesto de amor, eu não estou amando a ele, eu estou amando a mim, eu estou adulando a mim mesmo, eu estou cultuando o meu ego, porque aí, de certa forma, eu tive uma maneira mais gentil, mais... doce de manipular alguém para que trabalhe em meu favor. Isso não é amor. Amor é servir. Amor é dar. E é para isso que você e eu somos chamados. E a razão essencial da nossa angústia, da nossa dor, do nosso desespero de viver é porque nós não cumprimos o mandamento do Senhor. Porque quando eu amo, Deus está em mim. Quando eu amo, quando eu faço do meu próximo, de quem eu cruzo na vida, o bem, o alvo é o bem dele, o alvo é o bem-estar, o alvo é a saúde dele, o alvo é a alegria dele, o alvo é eu não interferir de modo que eu venha estragar a vida de ninguém, mas se eu interferir que seja para edificar. Esse é o caminho do cristão. Mas a gente imagina o amor simplesmente como objeto de fazer as pessoas cultuar a nossa presença, cultuar a nossa imagem. E João diz aqui que Deus vai ser visto quando nós amarmos. Mas o amor não é aquilo que eu falo para Deus. Ele diz, o amor é esse, é que Deus nos amou, nos dando o seu Filho. Nos dando o seu Filho. Ou seja, a gente não está ensinando Deus a amar. A gente tem que aprender com Ele. Mas a gente não quer abrir mão, porque isso requer de nós abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa opinião. E se tem uma coisa que é complicada para o ser humano, é o tal do abrir mão. É o tal de desistir daquilo que vem sido trazido como certeza e treinamento e prática de vida. E o caminho do Evangelho é outro. É estreito. O caminho do Evangelho é aquilo que Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se tornou servo de todos. Eu queria encorajar você essa manhã a voltar-se para a origem do caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Não esse Evangelho do comércio, esse outro Evangelho que a gente vê e ouve a profusão aí de sensações, de coach. Nada contra os coaches. O coach, ele tem o seu lugar menos na fé. Menos na fé. Porque a fé em Jesus é amor, amar. Se você ainda não aprendeu a amar, você ainda não aprendeu a seguir Jesus. Se eu ainda não amo, eu não conheço a Deus. Eu posso conhecer Bíblia, posso conhecer teologia, posso conhecer textos, posso ler em hebraico e grego, posso falar línguas de homens, de anjos, posso ter fé ao ponto de transportar montanhas, mas eu nada serei se não tiver amor. É o caminho estreito, é o caminho estreito. Eu queria encorajar você nessa manhã. Sim, vai para a luta do seu dia, busque resolver as suas demandas, mas lembre-se que você e eu fomos chamados para um caminho sobre modo excelente. Você e eu fomos chamados para a trilha estreita do amor. E comece a semear o amor onde você está. As pessoas vão ver Deus. Mas não espere adulação da existência. Não espere reconhecimento, reverência do mundo. Não espere que o mundo se importe com você. Mas a gente ama não é porque o mundo vai se importar com a gente, é porque a gente viu que o Criador do universo nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai topar com gente canalha? Sim, no mundo tereis canalhas. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você vai tomar, você vai ter gente que trai? Sim, no mundo teremos traidores. Você vai
ter gente que vai ser amada e não vai estar nem aí para aquilo que você fez, porque quer outra coisa e vai buscar. O marido vai abandonar, a mulher vai abandonar, o filho vai abandonar. A existência aqui é assim, mas tenha bom ânimo, porque nós estamos aqui só de passagem, é uma caminhada, é uma travessia. E que a gente possa lembrar para onde a gente está indo. E João diz, olha, não vamos amar esse mundo, porque aquele que ama o mundo não está em Deus, não tem Deus. Vamos amar a Deus. E a vontade de Deus, às vezes você fica perguntando assim, mas qual é a vontade de Deus para mim? Como um tópico, né? Deus quer que eu vá hoje lá na padaria da rua de cima ou na padaria da rua de baixo? Deus quer que eu use a camisa amarela ou a vermelha? Deus quer que eu use, que eu compre com lactose ou sem lactose? Quando a gente leva a vida para esse nível, a gente jamais vai experimentar o amor de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você e eu amemos. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. E o mundo vai conhecer Jesus, não é, quando a gente impingir leis lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, no Legislativo, quando a gente tentar engolir as pessoas que não têm as mesmas obras que a gente. Amar, gente, é incluir. Olha como é que Jesus fez. Ele sentou, comeu com a prostituta, ele tocou no leproso, ele foi na casa de gente corrupta, ele se relacionou com gente. A maior dificuldade que Jesus teve foi com essa turminha da religião que se achava proprietária de Deus, já se achava santa demais, pura demais, e o amor ele vai exatamente onde precisa. Eu não vou me estender aqui, a gente poderia ficar aqui, né? Poderia no sentido, haveria a possibilidade de minha parte de ficar aqui a manhã inteira discorrendo sobre isso, mas você tem o seu dia de trabalho, a gente tem o nosso tempo aqui. Eu queria deixar, portanto, essa centelhazinha aí para que seja ativada a sua fé no sentido, no rumo, no propósito do Evangelho do Senhor Jesus. Olha para Ele. Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, e são poucos os que acertam entrar por esse caminho. Mas você e eu somos chamados para Ele. E que a gente não perca tempo. Vamos amar, sim, perdoa. Sintoma de Deus em mim, amor, perdão, é serviço ao outro, não é esperar glorificação dessa terra, porque esse mundo não tem nada para dar para mim, para você. Não se iluda, não desperdice o seu tempo olhando, esperando o bem do outro. Faça, seja proativo. Assim é para quem crê de verdade no Evangelho de Jesus. A gente recebe o reino de Deus como criança, mas a gente tem juízo de homem maduro, de mulher madura, porque a gente tem as nossas faculdades, as nossas percepções, a nossa mentalidade, ela vai sendo dia a dia transformada de acordo com a mente de Cristo em nós. E Cristo ama. Amém? Eu queria, portanto, orar agora por você, pela sua petição, pelo seu propósito de oração, para aquilo que você precisa nesse dia, da sua cura, da manifestação da presença de Deus aí te dando, melhorando aí o seu ganho, né? Te dando sabedoria para você lidar com as múltiplas pressões que você tem aí, com os múltiplos papéis que você precisa desenvolver nesse mundo tão agitado, tão frenético, mas que você jamais se esqueça do Senhor Jesus. Jamais, jamais. E jamais se esqueça que isso aqui tudo, o mundo passa com a sua concupiscência, com a sua cobiça, com a sua perversidade, com a sua podridão, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vive eternamente. A vontade de Deus é que você e eu nos amemos uns aos outros conforme Ele nos amou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do teu filho e da tua filha que se congrega comigo aqui agora, Pai amado. O Senhor conhece a necessidade. O Pai amado, aquele que está enfermo, eu quero te pedir que o Senhor ministre a cura, que o Senhor afofe a cama. Aquele, ó Deus amado, que tem um parente, um ente querido, ó Deus amado, também em estado de enfermidade, que o Senhor traga a paz para o seu filho que está nessa situação e
Deus amado, o Senhor ministre a cura também naquele que está enfermo, Pai. Ó Deus amado, os relacionamentos, Senhor amado, tão dilacerados, tão quebrados, ó Pai, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a partir do meu irmão, da minha irmã que me ouvem aqui agora, ó Deus amado, que haja perdão, que haja, ó Deus amado, disposição em estender a mão, ó Pai amado, de reconciliação, ó Deus amado, ainda que seja para estar longe, ó Deus, mas que seja perdoado, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o trabalho das mãos do teu filho e da tua filha, que seja no dia de hoje produtivo, rentável, ó Pai amado. Tira todo o embaraço, todos os nós, ó Deus amado. Livra o meu irmão e a minha irmã das correntes do pecado, Senhor amado, que prende, que sequestra, da culpa, ó Deus amado, do medo, da ansiedade, ó Pai amado, da insegurança, ó Deus, das sensações, ó Deus amado, de desespero. Eu quero te pedir que seja a paz do Senhor esteja na vida de cada um agora, ó Pai amado, que comigo juntamente aqui nos reunimos e cremos e pedimos ao Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor nos ama e que o Senhor está interessado, sim, em nos abençoar. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vai na paz, boa semana e até amanhã, 7 horas, se Deus quiser.